Olá, condutores, como estão os treinos? Espero que vocês, ao assistirem os vídeos aqui do canal, tomem a iniciativa de iniciar os seus treinos pelo comando de pedais, sem movimento no carro, treino de acolhimento emocional, treino utilizando as técnicas de dessensibilização sistemática, que sempre são trabalhadas aqui no canal. Uma coisa muito importante que eu quero tratar com vocês aqui hoje: coordenação motora entre os movimentos de pedais e movimentos de volante. Quando eu digo que não dá para pegar a pessoa com medo de dirigir e socar no trânsito de vez, é porque o meu dia a dia me ensina essas coisas. O dia a dia com os meus alunos me ensina essas coisas. Prestem atenção. Uma pessoa com medo de dirigir, que não dirige há muito tempo, que tem pavor, tem pânico. Você pega, joga no trânsito. Ela tem medo de caminhão. Você joga ela no trânsito para ela estar lá no meio do caminhão, no meio do ônibus. Essa técnica, essa terapia de choque, ela é mais prejudicial do que qualquer outra coisa. É uma terapia de choque que não funciona, que não dá certo, deixa o aluno mais apavorado. Tem alunos que, quando são tratados dessa forma, chegam a abandonar as aulas, deixam as aulas pagas e não voltam mais, ficam protelando. Eu volto depois, ele nunca volta. E quando ele volta é jogado no trânsito de novo, também não dá certo. Outra coisa, você está um tempão sem dirigir, tem medo até de chegar perto do carro. Quando você começa a fazer os exercícios de pedal, o carro morre em sequência, morre direto no plano, na ladeira, em tudo que é a situação. Tem condições de ir para o trânsito? Não tem. Não vai para o trânsito, que só vai arrumar a dor de cabeça, só vai piorar a sua condição. Uma coisa muito comum sobre essa questão da coordenação motora que eu quero comentar com vocês é assim, o aluno está manobrando o seu carro de ré, mas ele não olha para o retrovisor, ele não olha para trás. Os retrovisores são os olhos do motorista para partes do carro que ele não enxerga. Então, o aluno coloca de ré e fica olhando para o volante, fica olhando para o pedal, fica olhando para um ponto perdido no para-brisas que nem ele sabe o que ele está vendo, porque ele não está vendo nada, ele está perdido ali. Se você dá ré e você não está olhando, você vai bater. Só vai ficar esperando o barulhão da batida. Se você coloca seu carro na garagem ou no estacionamento e alguém vem, manobra e acerta, estraga o seu carro, dá um batidão, o que é que você vai perguntar para essa pessoa? Primeira coisa: pô, cara, tu não estava olhando? Estava olhando para onde? Tu tá de ré e não estava olhando naquilo que tu estava fazendo para executar a manobra? Não é uma pergunta natural? Só que a pessoa, quando tem medo de dirigir, ela é tomada pela sensação, pela emoção, pelo pavor provocado por essas questões emocionais. E ela não consegue se concentrar. O aluno está executando e ele está olhando para o pedal. Atenção motora. Ele está executando, está olhando para a marcha. Ele está executando, ele está olhando para o volante. Outra coisa, quando o aluno precisa fazer uma conversão, ele faz aberta demais. Não treinou o volante, fica agarrado no volante, existe essa tendência. O aluno coloca o carro, experimenta o movimento, por menor que seja, e ele fica agarrado, preso no volante, ele não desgruda por nada nesse volante. Segura, aperta o volante, fica amarrando o volante. O volante não fica soltinho, o volante não fica leve para ir acompanhando o movimento da cara do carro e guiando o carro. São questões que devem ser muito bem observadas. Outra, uma simples voltinha no final da rua exige uma coordenação motora que o aluno ainda não tem. Ele precisa trabalhar com os exercícios, com os materiais didáticos. Aqui, como eu desenvolvi
o método decomposto de ensino e aprendizagem significativa, eu desenvolvi para a realidade brasileira, a realidade dos meus alunos. Eu tenho mais de 500 exercícios, eu tenho mais de 15 materiais didáticos exclusivos que eu utilizo com os meus alunos durante as aulas. E vocês não veem isso aqui no canal, nos vídeos, porque isso é uma exclusividade dos meus alunos. É muito importante que o profissional que vai ensinar a dirigir preste muita atenção nessas questões, saiba como trabalhar, não encare como uma coisa normal, não feche os olhos para esse tipo de coisa. E o mais importante é que a pessoa que ainda não tem desenvolvida a sua potencialidade psicomotora não se sinta abalada por isto. Ah, mas o meu instrutor falou que eu tenho o pé pesado. Mentira, não tem. Só tenho o pé mal treinado. Ah, o meu instrutor falou que eu tenho problema de psicomotricidade porque eu não sei virar o volante para lá e para cá. Mentira, não tem. Se souber trabalhar as suas dificuldades e encontrar para você, junto com você, a resposta, vai eliminar essa dificuldade. Vai parar de ser uma dificuldade para quem ensina e vai parar de ser uma dificuldade para quem aprende. Essas questões de lateralidade, eu tenho um aluno com problema de lateralidade, ele não sabe o que é direita e esquerda. Claro, se a gente não considerar a interferência do aspecto emocional, é lógico que vai ficar parecendo que o aluno é que tem dificuldade. A dificuldade do aluno já é normal de se esperar. A única pessoa que sabe dirigir, que tem experiência, que tem habilitação credencial para ensinar, é quem está ensinando. A gente não pode exigir que o aluno saiba aquilo que a gente sabe. A gente não pode fazer por transferência. A gente tem que observar o nosso aluno, identificar as dificuldades deles. Então, se você já ouviu besteira desse tipo, que tu tem pé pesado, é mentira, não tem pé treinado. Utilizando as técnicas adequadas, o pé fica uma maravilha. Se tem problema de lateralidade, olha, o meu instrutor falou que eu tenho problema de lateralidade. Mentira, não tem. É só questão de trabalhar, de fazer o exercício correto, o treino correto, de ter paciência com as dificuldades do aluno. Se você tem uma dessas dificuldades que eu mencionei, com coordenação motora, saiba que você não é doente, você não tem nenhum problema, você não está fadado a não aprender a dirigir. Você simplesmente não dirige, você não executa esses movimentos, você não repete esses movimentos, você não aprendeu a técnica correta de fazê-los, você não aprendeu exercícios específicos para eliminar essa sua dificuldade e atender essa sua necessidade. Esse é o problema. O problema, na verdade, está mais no modo como se ensina do que no modo como se aprende, e interfere muito no modo como o aluno vai aprender ou não. Então, se você ainda tem o seu carro lá que morre o tempo todo, não seja besta de querer se enfiar no trânsito, de ir aprender no trânsito, porque você não vai aprender nada. Nada. Você tem que trabalhar a sua dificuldade. O carro ainda morre? Trabalhe a dificuldade até que você domine essa dificuldade por completo. Esqueça o ponto da tremidinha. O ponto da tremidinha é o ponto mais alto do carro, é o ponto que o carro avisa que está morrendo. Você não pode ter um mínimo erro ali, passar um pouquinho a sensibilidade do pedal. Saibam que a sensibilidade no pé da embreagem, ela é altíssima. Qualquer movimentinho a mais que você fizer no pedal, o carro vai morrer. Sinta o pedal como se fosse uma extensão do seu próprio pé. Você não tem problema de lateralidade, não. Você não é nenhum doente que precisa de tratamento para consertar isso. Isso é só a questão da abordagem. Como o profissional vai identificar o seu problema, vai diagnosticar o seu problema, que exercício ele vai aplicar, que tipo de material didático ele vai utilizar na aula. E eu não estou falando aqui de texto para decoreba. Quando eu falo de material didático, é material que eu mesma desenvolvi aqui, que eu levo para as aulas
treino antes com os meus alunos para que eles possam, a partir daquele fundamento, executar no pedal e saber direitinho o ponto certinho. Essa questão de você dar ré e ficar olhando para o volante, ficar olhando para o para-brisas ou para qualquer ponto perdido, existem exercícios específicos, sim, que o profissional pode trabalhar com o seu aluno para eliminar essa dificuldade, assim como para qualquer tipo de dificuldade. Pedal, marcha, manobra, muito importante. O aluno, no começo, quando tem medo de dirigir, quando ele está destreinado, ou ele faz um movimento de volante e esquece o pedal, ou ele faz um movimento de pedal e ele esquece o volante. Por isso que as coisas dão erradas. O aluno sai agarrado no volante, preso, amarrando o volante, prendendo o volante, com medo. Nesse momento, o carro é que está arrastando e levando o aluno para qualquer lugar. Ele vai lá, ele é capaz de ver que o carro está sem controle e ele não faz nada para consertar. Não pisa no freio e embreagem quando é o caso para poder frear nessas paradas bruscas. Vai para a aula, vai para o treino com aquele vício nojento de tremidinha. Quando solta a embreagem, solta lá em cima, o carro dispara, o carro morre, sai muito rápido. Que controle vai ter no carro desse jeito? Pensem, meus caros, pensem. Assistam aqui os vídeos do canal, assistam, procurem cada exercício, tem as playlists, procurem por um tema. Se você tem dificuldade com pedal, vai lá na playlist de controle de pedais. Se é retrovisor, se é baliza, se é estacionamento, se é troca de marcha ou qualquer outra dificuldade, assistam os vídeos. Se alguns dos vídeos aqui não explicam para você, não esclarecem a sua dúvida, deixa a sugestão, coloque aí nos comentários. Olha, Márcia, minha dúvida é tal, eu gostaria de um vídeo tal, que me explicasse tal. Eu faço para vocês no meu primeiro momento de folga. Mas o importante, o motivo de eu ter feito mais esta mini palestra aqui, esse bate-papo bem rapidinho com vocês, é para que todos saibam que medo de dirigir todo mundo tem. Não é só você, não. No meu canal são mais de 35 mil inscritos agora e quase 9 milhões de visualizações. Então você não está sozinho no mundo. Tem mais um montão de gente aí no Brasil e no mundo com medo de dirigir que enfrenta as mesmas dificuldades. Essa questão da lateralidade, para que lado vai a traseira do carro, a frente do carro, isso é uma dificuldade comum, normal de todo mundo, mas eu não estou naturalizando essa dificuldade, tornando-a natural ao ponto de não ajudá-los a encontrar a solução. Essas questões de coordenação motora, o movimento do volante junto com o movimento do pedal numa manobra com o carro em baixíssima velocidade, isso precisa ser muito treinado. Não adianta você pegar o carro e dizer eu quero dirigir, eu quero sair, eu quero dirigir com naturalidade. Gente, sem treino não dá. A gente está em época de Olimpíada. Olhem para aqueles atletas lá e questionem-se quantas horas por dia esses caras treinam para executar um movimento com perfeição. Há quanto tempo eles treinam para executar o movimento com perfeição? O quanto os senhores estão treinando para executar o movimento com perfeição? O movimento lá de pisada nos pedais, do controle do carro, da coordenação motora que precisa ser aperfeiçoada. Quando eu digo treino, prestem atenção, eu não estou dizendo para os senhores pegarem os seus carros e saírem que nem louquinhos aí na rua sem controle dele. Vocês podem bater em carro parado, fazer uma conversão aberta e pegar um carro na outra pista. Ninguém quer esse tipo de coisa, ninguém quer que as pessoas se machuquem. Não tenham pressa, sejam pacientes. Quando eu digo treinem, treinem pedais. Peguem esse carro e treinem. Saída e parada, saída e parada, saída e parada, saída e parada. Bem rapidinho, bem curtinho o movimento. Não é para você andar 1 metro com esse carro. Não é para andar 1 metro com ele. É para você
saber executar o movimento de saída sem o carro morrer, fazer a parada do carro sem ele morrer, você conseguir ter comando do carro a menos de 1 metro por hora. Quem é meu aluno sabe muito bem como eu trabalho e sabe muito bem como fazer esse tipo de coisa. Exercícios. Façam muitos exercícios. Essa repetição ela é muito importante para aperfeiçoar o movimento e você obter um padrão de acerto, um padrão de naturalidade na execução do movimento. Não estou dizendo para saírem com o carro e ir dirigir. Vocês não vão conseguir fazer, vocês estão destreinados, vocês precisam de exercícios específicos, vocês precisam de domínio do carro. E não é dirigindo em linha reta que vão obter esse domínio. Fiquem espertos, não paguem de bobões aí não. Não caiam na lábia dos outros, nesse papo de que jogar no trânsito, aprender no trânsito é a melhor opção. Façam a coisa certa, façam tudo certo. Evitem retrabalho, evitem dor de cabeça, evitem prejuízo. Inclusive o prejuízo emocional. Quando eu digo treino, é para você pegar seu carro e fazer o treino emocional, as atividades de dessensibilização sistemática para o enfrentamento do medo de dirigir. Tem vídeos aqui, como aquele vídeo Como Fazer Amizade com o Carro, a preparação emocional, os exercícios mentais, práticos, emocionais, para você superar o seu medo de dirigir. Não é para ligar o carro e sair por aí, não é para ir nem até o fim da rua. Você tem que ser disciplinado. Não adianta você ter vontade de dirigir. Vontade de dirigir todo mundo tem, e vontade de não tirar carro do lugar. Tem que estar bem preparado, você tem que se preparar, você tem que saber que exercício fazer, porque você vai chegar lá na esquina, o trânsito vai te solicitar que você tome uma atitude, tome uma decisão, execute um comando que você ainda não treinou, e aí você vai fazer o quê? Vai descobrir como é que faz na hora? Gente, vocês acreditam mesmo que sem treino vocês vão conseguir ir para o trânsito, tomar uma decisão a mais acertada, a mais responsável, a mais segura para todos no trânsito, sem treino, gente? Vocês acreditam nisso mesmo? Então vocês acreditam no quê? No Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, no que mais que vocês acreditam? Não é assim, tirem isso da cabeça. É com treino. Eu, quando tinha medo de dirigir, pensava assim: se eu não fizer alguma coisa, esse carro vai apodrecer na garagem e eu vou morrer com a minha frustração. Eu ia para lá, eu fazia tudo devagarinho, ligava o carro, tudo, tentava sentir o pedal, a sensibilidade do pedal, o instante que ele começava a se mover, tudo era concentração e foco. Concentração e foco. Não adianta você estar dentro do carro, fazendo um movimento e já com a cabeça lá na frente. Ah, eu liguei o carro agora, vou ter que chegar na esquina. Só que para chegar na esquina, você vai ter que sair com o carro sem ele morrer, vai ter que tomar os devidos cuidados. Até chegar na esquina tem muita coisa para fazer. E o trânsito não perdoa. O trânsito é um professor que não perdoa. Não deixem para ir aprender como se executa um movimento, fazendo esse movimento no meio do trânsito, no meio das outras pessoas, dos outros carros, colocando a si próprios e aos outros em risco. Se você mora em Blumenau, a minha empresa MP Condutas Preventivas no Trânsito, Blumenau e região, podem ligar nesse telefone que está aí, 99368404 ou 3330-7740. Agende a sua avaliação do medo de dirigir. Fazemos a avaliação emocional, a avaliação prática. Nós encontramos para você a melhor forma de atender suas necessidades. O medo de dirigir é uma bola de ferro no seu pescoço, te empurrando para o fundo há quantos anos, hein? Há quanto tempo? E aí, você está afim mesmo de enfrentar o medo de dirigir? Então faça do modo certo, faça da maneira certa, faça com responsabilidade, não se jogue no trânsito não.
aprenda com segurança, aprenda com responsabilidade, faça a coisa certa. E mais uma vez, para você que pensa que tem problemas graves de lateralidade, não tem não. Tenham certeza de que não tem não. Vocês só estão destreinados, há muito tempo não dirigem, não conhecem o próprio carro, não têm intimidade com o próprio carro, não acreditem em todas as besteiras que dizem para vocês, que vocês nunca vão conseguir dirigir. Alguns vão demorar um pouquinho mais, precisam de um pouco mais de atenção, outros não. Todos aprendem, todos irão dirigir se quiserem e se dedicarem à sua preparação. Sem preparação você não frita nem um ovo, sem preparação você não faz nada. Faça a coisa certa, seja responsável, treine, mas treine no modo como nós orientamos aqui no canal. Com calma, com tranquilidade, começando pelo domínio de pedais, sem dirigir o carro. Não dirija esse carro 1 metro. É treino. Você tem que estar preparado e ter paciência. Não fique preocupado com o tempo, não. O quanto mais você se dedica aos seus treinos, mais rápida e diária e momentânea é a sua evolução. Fiquem todos na paz de Deus. Em tudo que fizerem, tudo que pensarem, tudo que acreditarem, coloquem condutas preventivas no trânsito. São essas condutas que orientam as suas práticas e as tornam seguras e não colocam nem você e nem os demais em risco. Bons treinos, condutores.